Olá, tá um pouco escuro, aqui melhorou um pouquinho. É sábado à tarde, são 16 horas, está chuvoso aqui, eu estou sentado fora, no meu grande estúdio, ao ar livre, em frente à minha pequeníssima filmadora, mas de alta qualidade. Se bem que quando eu faço a edição, eu baixo a qualidade para ser fácil de postar na internet, no YouTube, e ser fácil também do pessoal baixar. Porque essas lições as pessoas só assistem uma vez, né? Então eu estou baixando a qualidade e ela fica mais leve. Bom, o clima aqui está muito bom, está agradável, outono, dia 15 de outubro. Hoje é dia do professor, é meu dia como professor profissional, né? Como professor da escola sabatina e também aqui nesses vídeos que a gente faz, né? Pois bem, esta é a lição 6, maldição sem causa. Eu acho que os nossos autores escolheram um título muito adequado, mas muito adequado mesmo, né? Mas que maldição! O único que sabia que era sem causa era Jó. Ali, entre as pessoas. Em outros lugares, os seres espirituais sabiam tudo direitinho, né? Santíssimo Deus que estás nos céus, ajude-nos a entender essas lições aqui, porque são extremamente importantes para esses últimos dias, que coisas injustas ocorrerão em grande quantidade. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Pois bem, então essa é a pergunta, maldição sem causa? Existe maldição sem causa? Existe. Foi o caso de Jó. Jó não era culpado, não é? Poderá, está em Jó 4, versículo 17, poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? As perguntas, não é? Ele faz, não é? Que estava acusando Jó de Jó querer ser melhor que Deus, de Jó querer ser mais puro que Deus, mais justo que Deus, mais honesto, mais correto, mais íntegro, tudo mais que Deus. Nunca Jó falou uma coisa assim, mas nunca. Acontece o seguinte, aqui no contexto da lição, dá para entender isso, né? O ser humano falho, né? Ele chega a essas conclusões absurdas, chega assim. Porque Jó estava se defendendo. Escutem agora a lógica desse raciocínio, daí todos vão entender. Jó começou assim. Chegaram os 3 amigos de Jó, depois chegou mais outro, e ficaram olhando ali e começaram a chorar, ficaram perplexos, né? Estavam chorando ali, perplexos, não disseram nada, ficaram espantados com a fisionomia de Jó. Não é só o fato que ele tenha perdido tudo, tenha perdido os filhos, tudo. Choraram pela terrível doença que Jó estava cometido. Eu não sei se já não mencionei aqui nesses comentários, mas tempos atrás eu estava preparando um sermão e queria ilustrar com doenças raras e terríveis. Desisti. Nem eu aguentei ver aquilo que acontece com seres humanos com algumas doenças raras, horríveis. Eu fiquei ali, eu não quis nem olhar mais, eu não vou mostrar isso para os outros também. Sermão assim não quero fazer. É horrível, é horrível. São horríveis algumas doenças que as pessoas pegam. Não vou nem falar, eu me lembro de algumas coisas, não vou nem falar. Coisas simplesmente assim que a gente... Quem dera isso não pegasse em ninguém, nem no mais apegado, escravo de Satanás. Não desejo para ninguém uma coisa dessa. E eles viram Jó, uma situação assim que é indescritível para nós, não é? Viu ele? E ficaram 7 dias ali, sem falar nada. E não sei por quantos dias mais talvez ficasse sem falar nada, até que Jó falou, né? Jó falou que estava se defendendo ali, estava defendendo a sua integridade, porque Jó sabia qual eram os pensamentos dele, era o pensamento de todo mundo. Que grandes pecados Jó teria feito
já falamos isso muitas vezes, a lição é bem repetitiva nesse aspecto, parece que isso é um ponto, parece que não, esse é o ponto importante ao longo de todo o texto do livro. Que pecados enormes Jó teria feito para merecer um castigo tão grande? Né? Existe no direito, eu não sou professor de direito, não estudei direito nem nada, mas esses tempos alguém me falou da tal da percepção falseada, ou percepção falsa. Então, por exemplo, aconteceu um acidente, 2 automóveis se chocaram lá, aconteceu um acidente, etc, saíram feridos, digamos assim, que nesse acidente nós estamos imaginando ninguém faleceu, mas saíram feridos, grave prejuízo material, pessoas hospitalizadas, etc. E as testemunhas viram. Suponha que 3 testemunhas viram. E as 3 testemunhas dão uma versão que não é bem igual. Pergunta: essas 3 testemunhas, todas elas estão sendo sinceras? Pode ser que sim. Porque houve a percepção falsa. Elas viram, elas pensam ter visto de um jeito, mas foi de outro jeito. Essa é que é a questão. Mas elas afirmam, não, foi assim, assim. Outras, não, foi diferente um pouco, etc. É percepção falseada, ou percepção falsa. E elas estão sendo sinceras, eu vi assim. E dão convicção, passam convicção. Então tem que encontrar aí qual é que é a versão verdadeira. Talvez nenhuma das 3 seja verdadeira. Tem que encontrar procurar a versão verdadeira, que muitas vezes nunca é encontrada, a não ser Deus, que sabe qual é a verdade dos fatos. Então, no fim, no juízo final, ali sim haverá justiça de verdade. Que na terra, muitas vezes, embora haja boa vontade, haja sinceridade, honestidade, etc., nem assim se consegue fazer uma justiça confiável. Puro trapo de imundícia. Né? Pois bem, naqueles tempos, havia uma cultura, e essa cultura vem do paganismo antigo, né, do paganismo um pouquinho antes deles, né, naquela época do tempo de Nimrod, quando foi criada a Babilônia aqui na Terra. Paganismo, e idolatria e politeísmo. Então eles criaram aqueles deuses, um monte de deuses de tudo, que é coisa, né? Deus da fertilidade, por exemplo, ai das mulheres que não obedecem seus maridos porque elas ficariam inférteis, e se acontecesse de alguma mulher não ter filhos, ela fez alguma coisa errada, né? E o Deus das safras, da plantação, da colheita, etc. Tal, ai daquele que não obedece o rei, que não obedece, que não é submisso, assim por diante, porque a terra dele não vai produzir. E daí acontece uma seca, viu, ele fez uma coisa errada. E aí houve o dilúvio. Naqueles dias de Jó, o dilúvio não faz muito tempo que tinha ocorrido, alguns poucos séculos, talvez uns 3 séculos, por aí, mais ou menos, é que não se sabe ao exato qual é o período de tempo, que anos que Jó esteve aqui na Terra, não tem como saber. Porém, o dilúvio foi claramente visto como um castigo de Deus sobre os antediluvianos, aquela gente antediluviana, né? E foi mesmo. Mas a questão é a seguinte: os antediluvianos, se não fossem destruídos, nós, aqui eu e você, não estaríamos mais aqui. O mundo, eles teriam destruído o mundo. Então, ou destrói eles, ou eles destroem o mundo. É assim foi em outras ocasiões, Sodoma e Gomorra, né? Os cananeus, Herculano e Pompeia e outros casos por aí. Porque de vez em quando Deus tinha que fazer uma correção de rumo. Então foi isso. Porém, normalmente, não é assim que acontece. E no caso de Jó, muito mais ainda, Jó não tinha culpa nenhuma. Pelo contrário, estava ali sendo acusado por Satanás de que ele era íntegro, porque Deus o tinha como seu filhinho de papai, como seu privilegiado especial, seu filho especial, que Deus abençoava bastante. Portanto, Jó era íntegro, era fiel, com uma troca de favores, né? Essa que era a grande questão, que ninguém deles sabia, nem Jó sabia, nem a esposa de Jó sabia, né? Bom, hoje no mundo há muitos abandonados, pessoas que estão abandonadas, e muitas pessoas presas, que são, às vezes, são presos até por culpa deles mesmos, mas que são pessoas que dá para reformar, né? E outras que não tem jeito mais, mas estão na mesma cadeia, etc. e tal, sendo julgados pelos mesmos critérios, e ninguém se interessa
por restabelecer essas pessoas a um convívio com a sociedade. Não faz muito, nos visitaram aqui em Juí alguns desses ex-presidiários, né? Pessoas que foram pessoas realmente que mereciam, pessoas cruéis, pessoas de má índole. Sabe o que são hoje? Ancião de igreja, etc. Pessoas altamente confiáveis, transformadas. Pois é, por que tantos são tratados como se não tivessem mais possibilidade de conserto? Eu sei que tem gente que não tem possibilidade, mas as estatísticas, os estudos na Alemanha, por exemplo, etc., nos dizem que a maioria tem conserto. Especialmente se apresenta a eles a palavra de Deus, tem conserto. E se tornam cidadãos bons. Inclusive, tem uma credibilidade que eu não tenho, que nunca fui preso, e você talvez também não tenha, que ele esteve lá, ele esteve do lado de lá, ele foi um mau, foi um assassino, foi um ladrão, foi um assaltante, etc. E agora não é mais, agora é transformado. Quem passou por essa e saiu dessa situação tem credibilidade junto com quem está nessa situação ou está entrando na situação para impedir ou para retirar dela. Então essas pessoas que eram ex-presidiários ou que eram maus elementos têm uma força que outras não têm, que aproveita essa força, não é? Pois bem, mas Jó não era um mau elemento, porém estava sendo julgado como se fosse. Assim também tem muitos na cadeia, nas cadeias que estão lá de forma injusta, por um testemunho mau ou por uma percepção falsa, né? Coisa desse tipo. Pois bem, então aqui, depois dos 7 dias, então Jó se defendeu e defendeu a sua integridade. Um ponto bem importante, Jó se defendeu. Existe uma cultura hoje, dentro da nossa igreja, infelizmente, uma cultura que cala a boca. Tu não pode se defender. Se o pastor te disser alguma coisa, ou te julgar, ou te condenar, ou qualquer coisa assim, e eu já sofri isso, não uma nem duas vezes. Fica quieto, fica quieto. Não é assim, não é assim. Nem Jesus foi assim, nem Jó foi assim. E muitos outros não foram assim. Aliás, na Bíblia não é assim. Davi também se defendeu, né? E Jesus como se defendeu?